Estamos hoje neste congresso da FALP, que celebra o direito e a justiça como fatores de desenvolvimento, e não podemos deixar de reservar um momento especial para homenagear uma figura ímpar, cujo percurso se confunde com a própria história contemporânea de Cabo Verde. Falamos hoje do Dr. Carlos Veiga, que nasceu, por coincidência, na cidade de Mindelo, em 1949. É licenciado em Direito, trabalhou como conservador e torna-se a voz da contestação contra o autoritarismo dentro do próprio sistema e exerceu a advocacia em Cabo Verde, sendo conhecido o seu papel como advogado dos mais desfavorecidos, tendo defendido com vigor as eleições multipartidárias em Cabo Verde e a democracia, e também é membro fundador do partido político Movimento para a Democracia. Foi eleito primeiro-ministro nas primeiras eleições livres e democráticas da nossa história e foi coautor da nossa primeira Constituição, consagrando finalmente os direitos, liberdades e garantias aos cabo-verdianos. Com Carlos Veiga, a democracia de Cabo Verde ganha uma nova bandeira e o hino nacional. Abre a economia ao setor privado e cria a paridade escudo-euro, atraindo investimentos e empregos. Foi reeleito primeiro-ministro nas eleições relativas de 1996, tendo também recebido a Grande Cruz da Ordem do Infante Dom Henrique, atribuída por Portugal. Seguidamente foi eleito bastonário da Ordem dos Advogados de Cabo Verde, foi o nosso segundo bastonário, também tendo recebido o grau honoris causa em Direito. As suas últimas funções públicas foram como embaixador de Cabo Verde nos Estados Unidos da América, cargo que exerceu até 2020. Estamos na presença de um homem de visão, um estadista, um advogado exemplar, e Carlos Veiga é, sem dúvida, um dos maiores pilares da construção de Cabo Verde democrático e moderno. Foi sob a sua liderança que Cabo Verde deu os primeiros passos decisivos rumo ao pluralismo, consolidando o Estado de Direito Democrático e criando um modelo de governação que hoje é admirado em todo o continente africano e além de fronteiras. A sua contribuição para a estabilidade política e institucional em Cabo Verde é um legado que atravessa gerações e continuará a inspirar-nos nos nossos dias. Mas permitam-me lembrar também que, para além do estadista, Carlos Veiga é, acima de tudo, um advogado. Como advogado, trouxe para a sua prática a paixão pela justiça, uma dedicação incansável com os seus clientes e um respeito inabalável pela ética e pelos valores da nossa profissão. A advocacia é, por natureza, uma atividade que exige equilíbrio entre a razão e a emoção, entre a estratégia e a humanidade. E foi exatamente este equilíbrio que Carlos Veiga sempre demonstrou em Cabo Verde. O seu exemplo ensina-nos que o direito não é apenas uma profissão, é uma vocação, uma missão de servir. Carlos Veiga representa o que há mais de nobre na nossa profissão e a sua capacidade de transformar o conhecimento jurídico em impacto positivo, seja defendendo os direitos do indivíduo, seja orientando os rumos desta nação. Por tudo isto, este Congresso presta-lhe uma homenagem merecida. E mais do que uma homenagem, é um agradecimento pela coragem com que enfrentou os desafios, pela visão com que plantou o futuro e pelo exemplo de liderança que inspira a cada um de nós a ser melhor como advogados, como cidadãos e como construtores do amanhã. O Congresso Internacional que hoje estamos a encerrar, sob o lema Direito e Justiça como Fatores de Desenvolvimento, encaixa-se na perfeição no perfil de Cabo Verde, de Carlos Veiga. Dizia que colocou o direito e o seu talento natural em prol do desenvolvimento de Cabo Verde. Agora sim. Dr. Carlos Veiga, em nome de todos os presentes e tantos outros que não puderam estar aqui hoje, expressamos o nosso profundo reconhecimento e admiração. Que a sua trajetória continue a ser a fonte de inspiração para Cabo Verde, para a advocacia e para todos aqueles que acreditam no poder do direito como força de desenvolvimento, de justiça e de progresso. Muito obrigado. Aos notáveis que se notabilizam, passando a redundância, no exercício da advocacia. E Vossa Excelência é sem dúvida um deles.
E por isso era uma lacuna da nossa parte, estávamos à espera de arranjar uma desculpa para vir até Cabo Verde para o poder homenagear. Ora, também lhe devo anunciar que esta manhã, quando este assunto foi submetido à Assembleia Geral da FALP, a votação foi muito renhida. Na verdade, foi uma votação por aclamação. Ora, mas também lhe posso adiantar que se vai seguramente sentir muito bem acompanhado entre os membros honorários que nós temos na FALP nesta categoria, porque posso anunciar que temos a professora Maria Helena Diniz, uma famosa civilista brasileira, e para que a mesma não se sentisse sozinha, temos também o professor Arnoldo Wald, também um comercialista e um grande especialista em arbitragem, também ele brasileiro. E depois, para não inflacionar, e bem sei que os irmãos brasileiros são muitos e por isso, obviamente, por enquanto merecem este lugar de destaque de 2. E depois, para equilibrar as coisas, o ano passado prestámos homenagem ao Dr. Vasco Vieira de Almeida, também ele governante do nosso país, logo a seguir ao 25 de Abril, um advogado notável e sócio fundador da Vieira de Almeida, e Vossa Excelência fazia muita falta na nossa galeria de notáveis. E por isso sou eu, em nome de todos, que tenho que lhe agradecer o facto de ter estado aqui e de estar aqui connosco esta noite e de ter aceito esta homenagem que lhe quisemos fazer e que creia que é do fundo do coração de todos aqueles que estão aqui presentes e, como disse o nosso amigo bastonário, que não puderam vir, porque sei muitos que gostavam muito de ter cá estado e não conseguiram vir. E por isso eu tenho o grato prazer de neste momento lhe oferecer uma peça que vai acompanhar e cada vez que olhar para ela vai se recordar desta noite e espero que de facto isto represente tanto para si como representa para todos nós. Muito obrigado. Quero dizer-vos que me sinto profundamente honrado e grato por este momento, digamos assim, tão especial. Ser eleito membro honorário da Federação de Advogados de Língua Portuguesa é uma das conquistas mais significativas da minha trajetória profissional e pessoal. E sinto-me muito honrado de, no fundo, estar colocado ao lado de personalidades como os professores Maria Helena Diniz e Arnoldo Valls e do Dr. Vasco Vieira de Almeida. Conheço o professor Arnoldo Valls porque trabalhamos, pelo menos numa arbitragem, aprendi imenso mesmo com ele, e depois vi no livro de um autor português a referência de que o professor Arnoldo Valls é, de facto, um dos juristas mais competentes da língua portuguesa, ou o mais competente da língua portuguesa. Portanto, para mim é uma honra ser membro da FALP no mesmo nível do professor Arnoldo Valls. Também trabalhei com o Sr. Dr. Vasco Vieira de Almeida, porque houve uma parceria entre o escritório da Vieira de Almeida e o escritório que nós temos em Cabo Verde. Portanto, é uma grande honra, é uma enorme satisfação receber, portanto, esta distinção que, de facto, leva a dizer que
a FALP, de facto, é onde eu quero trabalhar. É com quem eu quero trabalhar. Identifico-me perfeitamente com os objetivos da FALP. O que aconteceu neste congresso que correu foi ótimo, foi ótimo. Os temas abordados foram muito importantes. As conclusões que se podem tirar das opiniões que foram expendidas são também muito importantes. Eu gostaria de ajudar a que essas conclusões fossem postas em prática e fossem praticadas, mais precisamente aqui em Cabo Verde, mas com disponibilidade para ir onde for necessário. Quando decidi dedicar a minha vida à advocacia, eu sabia que enfrentaria desafios, porque eu comecei a minha vida profissional como conservador de registro no BIE, em Angola. Lá exerci também, enquanto fazia o serviço militar, exerci um pouco da advocacia, mas, na realidade, também vislumbrei a oportunidade de lutar por princípios e valores, pela justiça e pela igualdade, pelos direitos civis e políticos dos cidadãos e para, no fundo, para que a advocacia continuasse em Cabo Verde a ser uma profissão livre e independente. Porque nos primeiros 15 anos da independência de Cabo Verde o objetivo não era esse, pelo contrário, era paulatinamente acabar com a advocacia privada. Nós éramos chamados de nhamedouros de ferro, quer dizer, só queríamos dinheiro, não é? Portanto, essa perspectiva foi também muito importante para que, na realidade, eu saísse do serviço público e entrasse definitivamente para a advocacia, porque eu pensava que acabar com a advocacia em Cabo Verde, uma tradição que sempre existiu em Cabo Verde, era uma situação que não podíamos tolerar. Eu aprendi, aliás, que a força da união dos advogados é muitíssimo importante. Aprendi que juntos nós somos de facto capazes de transformar realidades e de fazer a diferença na vida das pessoas. Por isso é que o lema da FALP é de facto um lema que traduz uma realidade fortíssima. Fortíssima. Juntos somos mais fortes. Isso é efetivamente claro. E nós em Cabo Verde temos exemplos disso. Eu ainda sou do tempo em que nós tínhamos na praia 3 advogados. O Sr. António José da Rosa, o Sr. José Bento, que era um advogado provisionário, o Sr. Miguel Alves, que era um solicitador provisionário. Mas eu também tenho memória de que em São Vicente havia Baltazar Lopes da Silva, não só um grande professor de muitas gerações, um grande escritor, mas também um advogado, que na realidade essas pessoas depois foi uma geração mais nova que vem, o Dr. Felisberto Vieira Lopes, o Dr. Arlindo Silva, lutaram contra o regime colonial. Defenderam cabo-verdianos presos pela PIDE em Cabo Verde e conseguiram obter a absolvição desses cabo-verdianos presos pela PIDE para a alegria de todos os cabo-verdianos na praia, mas também em São Vicente. Portanto, eu tenho essa memória, sabendo que quando os advogados se juntam efetivamente para fazer qualquer coisa, fazem coisas grandes. Naquele tempo, a PIDE era efetivamente uma polícia política terrível. Toda a gente tinha medo da PIDE. Mas eu fui para a advocacia, fui para o direito, porque tive a oportunidade de assistir a uma cena, a minha casa, não aqui, mas na praia, na rua principal,
em frente à minha casa havia os escritórios da PID. E nós jogávamos a bola, na altura não havia muito trânsito, na praia, jogávamos a bola nos passeios e no meio da rua. Passava um carro, nós retirávamos, quando o carro ultrapassava o nosso campo, lá continuávamos. E a PID quis proibir-nos isso. Meu pai interveio para dizer ao senhor da PID que não, o passeio era da nossa casa, nós podíamos jogar a bola lá e podíamos fazer aquilo que fosse necessário para nos divertirmos. E ele ameaçou meu pai de prisão. Desde aquele dia eu disse que eu tinha que fazer o curso de Direito para lutar pela justiça e pelos direitos das pessoas, das crianças e dos pais. Mas eu também sou testemunha privilegiada do papel relevante que muitos colegas desempenharam, papel mesmo muito relevante, que muitos colegas desempenharam na criação, na liderança, na organização e no funcionamento do movimento popular que, em 1991, pela via do voto democrático, derrubou o regime de partido único em Cabo Verde, que vigorava desde a independência, portanto 15 anos atrás, e substituiu pela democracia representativa que ainda vigora no nosso país. Como é evidente, penso que o núcleo mais forte de todas aquelas pessoas que se juntaram para esse movimento foram advogados. Foram advogados na praia, foram advogados em São Vicente, foram advogados no Fogo. Portanto, mais uma vez, os advogados juntaram-se para mudar uma realidade e conseguimos mudá-la. Portanto, nós aqui em Cabo Verde temos o exemplo, sim, de que a força dos advogados pode mudar uma realidade que às vezes parece impossível, mas que é possível fazer. A força dos advogados fez uma nova Constituição. A Constituição é uma Constituição de muitas cabeças e muitas mãos, digamos assim. Mas, naturalmente, o grosso das pessoas que participaram nesse empreendimento foram os advogados. Mais uma vez, fizemos uma Constituição que, de facto, é a base do nosso Estado de Direito, que continua a vigorar, já sofreu 2 revisões profundas e eu penso que há ainda necessidade de fazer mais revisões da Constituição e, nesse empreendimento, quem esteve, em grande maioria, foram os advogados de Cabo Verde. Portanto, nós podemos, sim senhora, fazer alterações. Nós podemos mudar uma realidade que tem que ser mudada quando necessário e, portanto, devemos dizer que a profissão de advogado, e não é por acaso, e foi nesse caminho que a Constituição acabou por consagrar a advocacia como uma atividade indispensável à administração da justiça em Cabo Verde. A Constituição estabeleceu garantias para o exercício privado da advocacia, porque os advogados mostraram que, quando estão unidos, são capazes de, efetivamente, mudar as coisas para que o Estado de Direito prevaleça. Portanto, eu quero dizer-vos que, para mim, esta homenagem calou-me fundo, calou-me bastante fundo, porque vinda de colegas, não só de Cabo Verde, mas também do bastante espaço de língua portuguesa. Portanto, é com muita honra que eu aceito esta homenagem e sinto-me na obrigação de dar o meu contributo para a Federação dos Advogados da Língua Portuguesa. Estou numa fase da vida em que, pronto, já não vou aos tribunais, ajudo as minhas colegas que estão lá a tomar conta do escritório, faço algumas consultorias, mas, de facto, o que me apetece é aquilo que a FALP faz. Discute problemas, discute questões da justiça, discute questões do direito. E é por isso eu quero oferecer a minha disponibilidade quando a FALP entender necessário para, de facto, estar convosco
nas vossas iniciativas, para que possamos, em todo o espaço da CPLP, portanto, ter o Estado de Direito a funcionar normalmente. É evidente que o Estado de Direito não é imune a dificuldades, a problemas, a soluções que não são, se calhar, as melhores, mas não há, como já dizia um grande político, não há outra solução melhor no mundo. A democracia representativa é o melhor sistema que há no mundo, com todos os defeitos que possa ter. Não é? E nós vivemos num mundo que hoje passa por uma fase muito difícil. Será que as democracias vão manter-se? Ou será que haverá um novo modelo, digamos assim, de gestão das questões mundiais, das questões que se põem à vida dos cidadãos? Portanto, a profissão de advogado, eu penso que vai ser cada vez mais importante. E as federações e uniões de advogados de língua portuguesa têm, com certeza, um papel fundamental a desempenhar nos nossos países para que o direito e a justiça triunfem. Não devemos ter dúvidas nenhuma a esse respeito. É preciso que o direito e a justiça triunfem para que as pessoas vivam bem, vivam melhor do que normalmente estão a viver. Por isso, muito obrigado. Não sei quem teve a ideia, mas também eu acho que não interessa. Interessa é que a decisão foi tomada e eu agradeço-vos de fundo do coração esta homenagem e procurarei retribuir com tudo que eu puder. Agora tenho mais tempo, com certeza, portanto, contem comigo. Muito obrigado. Ora, eu não resisto só de uma mensagem telegráfica, que é: eu não posso deixar acabar este congresso sem duas notas finais muito telegráficas. E a primeira é que eu quero agradecer a todos e a cada um dos participantes neste congresso, e houve muitos que vieram muito longe. A duração da sua viagem é quase parecida com a duração da parte científica do Congresso. Isso eu acho que eles merecem um grande aplauso. E obviamente estou a falar de Macau, que é o sítio mais longe onde se fala ainda a língua portuguesa. Mas também, obviamente, dos amigos brasileiros que tiveram uma forte representação, também eles que vieram viajar muitas horas. E, obviamente, a todos e a cada um dos cabo-verdianos, que eu sei muito bem o que é ter que ir a um congresso quando é na nossa cidade ou quando é no nosso país, porque é muito pior ainda, porque andamos a correr de um lado para o outro, parecemos umas baratas tontas, e a tentar apagar fogos aqui e a correr atrás do prejuízo, como eu costumo dizer. E por isso também a vocês, colegas cabo-verdianos, o meu muito obrigado e muito obrigado da falta e da sua direção à vossa presença, ao vosso engajamento, que significa muito para todos nós, inclusive para o nosso novo membro honorário, Dr. Carlos Pereira. Uma última palavra, também aula telegráfica e corrente, depois local, tirem o microfone da frente. Também agradecer ao meu querido amigo Hernani, bastonário da Ordem dos Advogados de Cabo Verde, porque é a ele que se deve o facto da FALP estar aqui, por uma razão muito simples. Porque o Hernani, eu conheci-o quando ele era
membro do Conselho Geral da Sofia Oliveira Lima, quando na altura eu fiz uma visita a Cabo Verde e tive o atrevimento, enquanto Presidente da União Internacional dos Advogados, calculem vocês, vir dar uma conferência sobre escravatura dos tempos modernos. E nessa altura a Ordem dos Advogados acolheu-me de braços abertos e depois já no bastonato do Hernani, o Hernani foi a primeira Ordem dos Advogados dos países africanos a querer aderir imediatamente à FALP e foi seu membro fundador, voou especialmente para Lisboa para assinar a Escritura Pública da Constituição. E por isso também aqui o meu agradecimento ao Hernani. Muito obrigado.